Josué capítulo 2. As crianças até 9 anos, pode ir para o culto infantil. As crianças até 9 anos, pode sair devagar. Acendam as luzes, por favor. Aí. Quem achou Josué capítulo 2, diga amém. Perdão, então sai do capítulo 2 e vai para o 24. Eu fui demais, já estou em Samuel. Irmãos, você vai me perdoar. Isso, senta. Ninguém conversando lá atrás, ainda que você esteja tomando água ou fazendo qualquer coisa, não converse mais. Irmãos, vocês vão me perdoar porque eu não consegui revisar a palavra. Eu preparei a escola bíblica, mas não deu tempo de revisar a escola bíblica. Preparei a palavra e esqueci a palavra em casa. Ainda bem que o meu filho voltou, estava já vindo de lá com a minha mãe e com a minha irmã, com o meu cunhado. Dá um tchauzinho aí, dá um alorzinho aí, é isso. Uma salva de palmas para essas bênçãos aí de Deus. Salva de palmas para Jesus por essas bênçãos de Deus na minha vida. Está acabando o prazo deles, daqui a pouco eles vão embora. 24 de Josué. Versículo 1, eu vou pular alguns versículos, tá? Diz assim: depois reuniu Josué a todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor. Eu peço muito que você não se distraia, que você se distrair, aí você me distrai. Versículo 2: então disse Josué ao povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Deixa eu dar uma informação bíblica aqui, teológica. Quando ele fala que chamou Abraão da além do rio, nesse momento ele já está chamando hebreus. Por quê? Porque a palavra hebreu significa gente do outro lado do rio. Então, gente que veio do outro lado do rio. Por isso Abraão depois veio os hebreus. Amém? Muito bem. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir e a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes milagres aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio do qual passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo:
não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares ao Senhor e servires a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Havia deuses estranhos ainda no meio do povo. E inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém? Amém? Estende a mão para cá, por favor, ore por mim agora. Paizinho eterno e santo, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tu sabes a minha incapacidade humana de fazer qualquer coisa, por menor que seja, mas pela capacidade divina e pelo Teu Espírito que habita em mim, eu te peço, fala com a Tua igreja. Apesar de não ter dado tempo de revisar, fala com o Teu povo, não te detenhas, que nós não saiamos daqui da mesma forma que chegamos hoje, no nome santo e eterno de Jesus, amém e amém. Você pode louvar a Deus? Irmãos, o ser humano é rebelde por natureza. É assim ou não? O ser humano é rebelde por natureza. Experimenta. Há muitos anos atrás, tinha umas pegadinhas. Quem já viu pegadinha? Pegadinha na televisão. Silvio Santos tinha lá um grupo de pessoas que vivia fazendo pegadinha. Aí eles faziam uma pegadinha, eu nunca esqueço dessa. Eles colocaram um buraco numa placa, numa caixa, e colocaram um buraco lá e colocaram: proibido olhar. Pronto. Falou que é proibido. A pessoa fazia o quê? Ia lá e metia a cabeça para olhar. Era tortada, era... Irmãos, é impressionante. Tem uma placa: é proibido passar. Irmão, quem já não passou? É verdade ou não? Irmãos, a gente, pela misericórdia, já conheceu, eu, minha mulher, meus filhos, conhecemos muitos lugares, Brasil afora, e lugares maravilhosos. Uma vez, nós fomos... Era o pastor Edson que estava ou era Adriano Lers que estava? Quando a gente foi numa cachoeira em Santa Catarina. Acho que era o Edson, né? Tinha a placa de limite lá: não ultrapasse. Imagina, já estava lá dentro faz tempo. Tomando banho na cachoeira. Irmãos, nós somos assim. Nós sabemos que muitas vezes, já viu, como fala? A curiosidade, né? Não, pastor, eu não sou teimoso nem rebelde, eu só sou curioso. Eu só quero saber. Eu, no Ceará, muitos anos atrás, eu fui passear no Ceará, não conhecia. Eu sou cearense de nascença, mas vim para São Paulo com 9 meses. Minha mãe e meu pai me trouxeram, acharam que aqui ia ser melhor. Em vez de ficar batendo na minha cabeça, dizendo: quando tu crescer, tu vai para São Paulo, eles já me trouxeram antes. E aí, eu peguei, mas um dia eu fui passear lá. E aí tem um moinho, sabe moinho? Moinho, a mão mesmo. A minha avó fazia bolo de milho, né, Maria? Cadê a minha mãezinha? Minha mãezinha, né? Minha avó Antônia ficava ali horas naquele moinho, aí pegava e colocava de novo, moinhozinho desse tamanho, aquele monte de milho. E aí, daqui a pouco saía aquele bolo maravilhoso. E aí eu via ela colocando o milho inteiro e saindo picadinho. O que eu fiz? O que será que acontece com o meu dedo? Pus e girei. Pensa no estrago. Depois, para desmontar o moinho e limpar o sangue. Nós somos
Mas a curiosidade matou o quê? Matou o quê que eu não lembro o resto? O gato. Pronto, eu não lembrava. É o gato mesmo? A curiosidade matou o gato. Irmãos, só que às vezes tem coisa que não dá para ser curioso. Diga assim para o seu irmão, com as coisas de Deus, não seja curioso, para não dizer rebelde. Irmãos, tem muitos de nós, não, pastor, não foi rebeldia, eu só estava curioso para saber. E aí, por curiosidade, morrer no deserto. Vamos ver o que acontece se a gente guardar esses ídolozinhos com a gente aqui escondido. Irmãos, eles atravessaram o deserto. Morrer no deserto, ouvindo a mesma palavra da boca de Moisés, o tempo todo. Viram os pais morrendo, viram um morrendo, viram o outro morrendo, mas continuaram o quê? Escondendo os ídolozinhos no meio das coisas. E aí quando vai finalmente herdar a terra, aí Josué tem que dizer para ele, sabe aqueles ídolozinhos que vocês deixaram escondidos? pensa que eu não sei, que está tudo aí? Joga, porque agora vocês vão viver uma nova vida. E essa nova vida que vocês vão viver, e se vocês querem viver com o Deus verdadeiro e ter uma vida abundante, saibam que esse Deus é um Deus ciumento, como diz Isaías 40 e pouco. Eu sou Deus e não divido a minha glória com ninguém. Não divido com ídolos e imagens. Eu quero pedir perdão para você que possa estar nos visitando e de repente tem uma fé diferente da nossa. Vocês viram que eu estou com a camisa da escola bíblica? Viram? Tá bonita? O manequim não tá meio torto, o manequim, mas a camisa é bonita. Escola bíblica, hein? Você que não veio. Aí, ele diz, esse Deus não aceita ser substituído, ele não tem secretários, ele não tem adjuntos, amém? Ele não tem e ele não precisa. Então, se vocês tiverem que pedir alguma coisa, peçam para ele. Para com esse negócio. Eu ia pedindo perdão para você, se é de uma fé e está nos visitando ou nos ouvindo. Se você tem uma fé diferente da nossa, por favor, nos perdoe. Não estamos querendo agredir a sua fé, nem a sua crença. Mas estamos expondo a fé verdadeira, a fé que a Bíblia nos ensina. E Josué começou dizendo que Terá, ele tinha uma outra fé. O pai de Abraão e Naor, ele tinha uma outra fé. Qual é a fé? Servir a vários deuses. No Brasil tem uma coisa chamada sincretismo religioso. Quem já ouviu falar de sincretismo religioso? Nunca ouviu? São mistura de religiões que cultuam a deuses parecidos. Então você vai encontrar no catolicismo um deus, um santo com um nome, e você vai encontrar, por exemplo, no candomblé, onde eu servi muitos anos, o mesmo santo, mas com outro nome. Mas aí lá já um orixá, não chamado de santo, como na igreja católica, mas chamado de orixá. Isso é chamado sincretismo religioso, ou seja, mistura de religiões. Mas, independente disso, eu já ouvi muitas pessoas dizerem, todos os caminhos levam a Deus, a um só Deus. Há um só Deus? Há um só Deus? Mas há vários deuses. Os povos, eles cultuavam a muitos deuses. E o Senhor proibiu terminantemente esses cultos a outros deuses. Por exemplo, aqui no Brasil é comum. Vou fazer uma viagem. Vamos orar para São Cristóvão. Me dá uma boa viagem. Vai casar. Vou orar para Santo Antônio. Me arrumar um bom marido. Eu quero um dia de sol. Bonito. Vou orar para Santa Clara. Para ter um dia de sol. É assim? E nada contra, porque eu já fui assim. A questão é que não foi assim que Deus ensinou. E se você... A Bíblia não é clara com relação a isso. Mas a Bíblia é clara em dizer que Terá
saiu da terra dele com seus filhos Abraão e Naor e Harã para a terra prometida, e a Bíblia diz claramente, para a terra prometida. Ou seja, aparentemente, Terá já havia tido também um chamado de Deus para sair da terra dele e ir para onde? Para a terra que Deus mandou. Só que Terá chega no meio do caminho, perde um filho, e aí ele coloca o nome daquele lugar de Harã e fica morando naquele lugar e acaba não indo para a terra prometida. E aí o que precisa acontecer? E aqui fica o ensinamento. Terá estava indo com a tropa toda. Abraão, Naor, Harã, noras, junto, quem sabe quem já tinha filho, família toda. Mas Abraão, eu estou fazendo aqui a minha interpretação, tá? Não estou pregando nenhuma heresia. Muito bem? Abraão provavelmente já casado, e aí Deus fala assim, não, quer saber? Mandei Terá. Terá não foi, desistiu no meio do caminho, agora eu vou pegar só o da família que está com o coração mais puro. E aí chama Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela. Ou seja, agora sim, saia do meio da casa do teu pai, sai da sua família. E eu farei de ti uma grande, foi essa a promessa? Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Para mim isso não está nem implícito, isso está explícito. Se qualquer um que amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado, se qualquer um que falasse mal de Abraão teria problemas, se qualquer um que aprontasse contra Abraão e a sua família teria problemas, e qualquer um que abençoasse Abraão e a sua família seria o quê? Abençoado. Agora, se eu e você somos filhos de Abraão, pela fé em Jesus, significa que se você realmente é de Jesus, se realmente você tirou do teu meio tudo que não agrada a Deus, e você é fiel a Ele, então você é filho de Abraão. E sendo assim, ai daqueles que aprontarem com você. Eu já dei esse testemunho muitas vezes aqui. Não é para me engrandecer, é até porque eu sei que na vida de vocês acontece a mesma coisa. Já houveram pessoas no decorrer da nossa vida que aprontaram feio com a gente. Irmãos, e o fim não foi legal dessas pessoas. Na contrapartida, pessoas que foram usadas por Deus para nos abençoar, foram abençoadas. E eu não estou dizendo na pessoa de pastor, não, é porque é pastor, não, é porque somos filhos de Abraão. Aí, diz a Bíblia que Terá servia a outros deuses. E eu não gostaria de usar esse termo, religião, mas é sobre isso que o tema trata. Sobre religião, e eu vou mudar só o nome religião para fé ou crença, para não ofender, mas a questão é sim, de religião, de fé, de crença. Ou nós cremos em um único Deus, ou não adianta crer em nada, porque há sim um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, segundo Timóteo, segundo São Timóteo. Se eu não me engano, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2, e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, eu sempre inverto. Há um só Deus, e um só mediador entre Deus. O que é um mediador? É alguém que fica entre você e outra pessoa para mediar. E esse é quem? Jesus. Por isso que ele disse, tudo que pedires em meu nome, crendo, o Pai vos concederá. Por quê? Porque Ele é o único mediador. Não adianta você pedir para Pedro, para Paulo, para João, para Maria, para Cida. Não adianta. O único mediador, segundo Timóteo nos ensinou, segundo Paulo, escreveu para Timóteo, ensinando Timóteo, é Jesus. É o único. Não há outro. Deus disse a Abraão, se aceitar a minha proposta, eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso significa que se você e eu somos filhos de Abraão, ninguém vai poder fazer mal para você.
Abraão então aceitou viver segundo a vontade de Deus e sair do meio da sua família. E por mais que ele tenha aceito fazer a vontade de Deus, por mais que ele tenha obedecido sair do meio da sua parentela, e por mais que ele tenha sido fiel a Deus para ir ao lugar aonde Deus mostraria, sem Deus dizer o lugar qual era, ou seja, ele confiou plenamente em Deus, ainda assim, levaram quase 25 anos para a promessa do seu herdeiro, Isaque, acontecer. Eu estou obedecendo a Deus, eu já estou 10 anos na igreja, nada está acontecendo, Deus me prometeu que faria. Abraão esperou quanto tempo? 25 pelo Isaque. Aí o Isaque nasceu, aí Deus vai lá e faz uma prova, pede o Isaque. Irmãos, diga para o teu irmão assim, olha, promessa de Deus é promessa de quem cumpre. Não é qualquer pessoa, é Deus que está prometendo, Ele vai fazer. Qual é a questão? Ele prometeu para o povo que eles iam entrar na terra prometida. Prometeu, vocês vão entrar na terra prometida. Só que eles não tiveram o quê? Paciência. Começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a dizer, não, porque está demorando. João falou disso. Aqueles que dizem, está demorando ainda, Senhor, a sua vinda. Aí o Senhor diz o quê? Deus não se atrasa. Deus está apenas dando a oportunidade que todos sejam o quê? Salvos. Irmãos, Abraão, por mais que fosse um homem fiel, teve que esperar. E nós também teremos que esperar. E se formos perseverantes, sem murmurar, nós vamos receber. A proposta que foi feita a Abraão é semelhante à proposta que Josué faz ao povo. Quando ele já de posse de entrar na terra prometida, já sendo o líder, já de posse da liderança sobre o povo, para entrar na terra prometida, ele diz para o povo, olha, vamos ter que fazer uma aliança de novo. Concordam? Beleza. É assim, vocês sabem o que aconteceram com os pais de vocês, não sabe? Morreram no deserto. Por quê? Porque eles não obedeceram. Aí o que o povo disse para Josué? Não, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir. Vocês têm certeza? Tem. Aí Josué diz para eles, Josué afirma, vocês não poderão servir ao Senhor, porque o Senhor é Deus santo e zeloso. Não é isso que você leu comigo? O Senhor não perdoará os vossos pecados, assim como aconteceu com os pais de vocês lá no deserto, que morreram. É como se ele dissesse, olha, só sobrou eu e Caleb e os que eram menininhos quando saíram de lá. Os de 20 anos para cima, morreu todo mundo por causa da teimosia. Aí eles disseram, não, nós vamos obedecer, porque o Senhor nos tirou do Egito com braço forte, destruiu os inimigos diante de nós, nos trouxe até a terra prometida, nós vamos obedecer. Tá bom, então vamos fazer um pacto. Só que Deus é testemunha, vocês estão prometendo, e vocês vão sofrer a consequência das palavras de vocês. Aí tem pessoas que se converteram há 10 anos atrás, desceram as águas do batismo, fizeram o curso de batismo, primeiro aceitaram Jesus no culto cheio de poder, de unção. Vamos fazer aula, eu quero me batizar, eu quero servir a Jesus. Aí faz aula de batismo, vem para o tanque batismal se batizar. O pastor manda até esquentar a água se tiver frio, para a pessoa não ficar reclamando. Aí jejuamos, oramos durante semanas. Aí no tanque batismal o pastor pergunta, é real o teu compromisso com Deus? Você promete servir ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma? Quem já se batizou? Deixa eu ver quem já se batizou. Se batizou comigo, foi assim ou não foi? Ou com outro?
Você se compromete com o seu... Me comprometo. Aí os céus e a terra viram. Passa um ano. Às vezes nenhum. Começa a desviar. Sair da presença de Deus. Aí as coisas começam a dar errado. A igreja que não tem poder, a oração dos pastores que não tem poder, a palavra que não é boa, Deus que é fraco. Josué avisou: olha o que aconteceu com os vossos pais. Tá bom. Vocês querem servir ao Senhor? Queremos. Tem certeza? Temos. Porque tem um problema. Qual o problema, Josué? As regras. É lógico que esse diálogo não está lá. Amém? Mas é assim que funciona? Josué tá, vocês não podem servir a Deus, porque Ele é santo. Existem regras para servir a Deus. Porque se você não seguir essas regras, você não vai ser abençoado, você vai acabar até morrendo. Vai até acontecer coisa pior. Lembra quando Jesus curou o paralítico? Vá e não erres mais, para que não te aconteça o quê? Para que não te aconteça o quê? Coisa pior. Cuidado, para que não aconteça coisa pior. E aí, ele diz, tem as regras. Efésios 5, abre lá, rapidamente. Quem achou, diga amém. Eu estava olhando para o ventilador ali. Efésios 5. Essa minha Bíblia nova, porque ela tem um monte de... A minha Bíblia Thompson, que eu gosto muito, ela tem um estudo no final. Essa Bíblia tem estudo no meio. Então, de um capítulo para o outro, às vezes tem um monte de página. Pronto, 5. Versículo 22. Deixa eu ver se a anotação ficou certa. Regras familiares são algumas das regras a que eu estou me referindo. 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 31. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e o se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Diz assim: e vós, senhores, de igual modo, versículo 5. Perdão de novo, versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Versículo 4. Vós, pais, não provoquei aos vossos filhos a sua ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora ele diz para os servos, ou seja, para os funcionários: quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e com tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista ou de aparência como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a boa e de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Versículo 9. Vós, senhores, e aqui entenda-se os patrões, os que têm autoridade sobre outras pessoas, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O que o apóstolo está dizendo? Escute,
Você quer servir a Deus? Queremos. Você tem certeza? Temos. Para servir a Deus existem o quê? Regras. Quais são as regras? Como nós estamos no mês das mulheres, amém, mulheres? Amém? Ele está dizendo para as mulheres casadas ou que desejam casar: mulheres, sejam submissas aos seus. O que é submissão? Quem sabe? É estar debaixo da missão de outra pessoa. Submissão. O marido tem uma missão diante de Deus e da sua família. Obrigações. E a esposa, ela não é pisada, esse tipo de submissão, mas esse tipo, missão, submissão. Tem que estar em concordância. O marido, cabeça da casa, como Cristo, cabeça da igreja. Tem que ter compromisso, tem que ter união, tem que ter comunhão no casamento, tem que ter respeito no casamento, tem que ter amor, carinho no casamento. E a mulher tem que entender a posição dela, não é de diminuição, não é de ser menor, não. É de estar debaixo de uma missão. Quem é funcionário de empresa aí? Quem é funcionário de empresa? Você agradece a Deus pelo seu trabalho? Agradece a Deus pelo seu salário? Você está debaixo da autoridade de outra pessoa. Vai sempre existir pessoas debaixo da autoridade. Agora lá você recebe uma ordem. Você não tem que cumprir? Tem ou não? Para receber o seu salário. Porque se você não cumprir, acontece o quê? Você é mandado embora. O que acontece quando não é obedecida a hierarquia bíblica no casamento? O casamento acaba. Acaba. Por quê? Porque não obedecer tanto um como o outro. O esposo não soube amar a esposa, como a Bíblia diz, assim como Cristo amou a igreja. E aí, muitas vezes acaba o quê? Perdendo a esposa. Por quê? Não soube amar, não soube honrar. Elogia todas as mulheres da rua, mas não elogia a sua. Aí não tem como, vai perder. Aí ele fala regras: filhos, obedeçam aos vossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem em todas as coisas e tenham longos dias sobre a face da terra. Filhos que não obedecem aos pais, depois tem um casamento ruim, tem uma vida profissional ruim, ou mesmo que tenha uma vida profissional boa, depois perde tudo. Por quê? Porque não honrou o primeiro mandamento com promessa, que era ser obediente ao pai e à mãe. Pais, não aborreçam aos vossos filhos. Esse aborrecer é não saber lidar, não ter tato com os filhos. Não é não brigar, ao contrário, pai e mãe, aquele que nega a vara para o filho, e o texto diz: tenham os seus filhos debaixo de disciplina. Mas quando diz para não aborrecer, não irá aos filhos, é não ser infantil. Pais infantis. Sabe, pai, mãe, eu vejo muito mãe: a minha filha é minha amiga. Que amiga o quê? Sua filha é sua filha. Que é o negócio de amiga? Mãe que abre mão da autoridade de mãe para ser amiga, está pecando contra Deus. Está pecando contra Deus. Está abrindo mão da sua autoridade para ser amiga. Que amiga? Quero ver qual é o amigo que vai amar sua filha ou seu filho mais do que você, mãe. Quero ver. Para com essa história. Você vai ser amiga do seu filho, da sua filha, tendo autoridade sobre a vida deles, sabendo de Deus qual é o propósito para a vida deles. Aí sim você vai estar sendo amigo. Aí sim você vai estar ajudando. Que negócio de ser amigo? Eu não estou dizendo que você não tem que amar.
Pelo contrário, tem que amar. Assim como o filho tem que respeitar o pai, os pais têm que respeitar o filho. Agora, na minha casa, filho nunca teve chave na porta do quarto. Nunca teve, não tem essa. Ah, eu vou trancar. Não tem, não tranca não. O máximo que eu faço é dar uma batidinha na porta para ver se não está pelado. Não tem chave. No meu quarto tem chave, no deles não. Que negócio é esse? Quando tiver a sua casa, aí você tem chave do teu quarto, faz o que quiser. O máximo que eu deixo é a identificação, como fala? Biometria para entrar na portaria. Irmãos, quer que a sua casa seja uma bênção? Por que será que Deus falou, através do escritor desse texto, falou primeiro com respeito às mulheres? Por que será? Mulheres, não foi isso que você ouviu logo no primeiro versículo? Mulheres, sejam submissas. Por que se aparentemente, eu digo aparentemente porque é aparentemente mesmo, se aparentemente Deus protege mais o homem do que a mulher, ou se Deus deu mais autoridade do homem do que para a mulher, sabendo nós que tem até na Bíblia mulheres que foram verdadeiras heroínas quando eram para ter sido os homens. Por isso Deus não faz mesmo acepção de pessoas, mas existe uma hierarquia. Se aparentemente isso por que Deus então não fala? Por que o autor primeiro não escreveu para os homens? Por que aqui ele fala no capítulo primeiro para as mulheres? Porque a Bíblia está cheia de referência de mulheres. Mulher valorosa, Provérbios, não é? 31. O que faz a mulher valorosa? Quem achará? Ela é como os finos rubis. Sabe o que o escritor, talvez Salomão, não lembro se esse específico foi Salomão, ele diz assim: a mulher sábia, o marido é honrado na praça, o marido está sempre bem vestido, arrumado, os filhos lhe obedecem. Essa mulher sábia não deixa faltar alimento na sua casa. Essa mulher sábia examina uma propriedade, olha, examina um terreno, uma casa, um apartamento, vai lá e compra. Não está dizendo que é o marido que compra. A Bíblia está dizendo que quem compra é quem? Eita, quanta autoridade. Ainda bem que a minha mulher acho que não lembrou desse versículo. Irmãos, presta atenção. O homem é por natureza divina provedor, protetor. E a mulher, por natureza, ela é o quê? Administradora do lar. Hoje a mulher trabalha? Trabalha, claro. Mas por natureza é dado à mulher a autoridade para prosperar a sua família. Ela que sabe quanto gasta, ela que sabe o que precisa, ela que sabe que aquilo ali é um excesso, aquilo ali não precisa não, o que precisa agora é isso. Ela que sabe que eu tenho que separar um dinheirinho para quando tiver algum problema a gente ter uma reserva. Ela é que guarda para comprar, é ela que tem autoridade para administrar os bens da casa. Mas as mulheres têm abrido mão dessa autoridade, às vezes gasta demais. Às vezes é a mulher rixosa, pingadeira, que fica no ouvido do marido. O marido não tem nem vontade de ir para casa, que ele chega em casa, quando ele põe o pé já começa a reclamação. Aí depois reclama que o marido fica no bar tomando cerveja, batendo papo com os amigos, mas lógico que ele vai ficar. Quando ele põe o pé dentro de casa. A Bíblia diz o quê? A mulher sábia, ela ganha o seu marido sem dizer uma palavra, só pelas suas atitudes. Quem está entendendo o mês das mulheres aí? Diga assim: mulheres, hein? Eu tomo posse da minha autoridade espiritual, feminina, de mulher, de administrar e de fazer prosperar a minha casa, a minha família, em nome de Jesus. E eu não abro mão
desta autoridade de jeito nenhum. Amém? Não abra mão. Não abra mão dessa autoridade. Quando você abre a mão dessa autoridade, sabe o que você faz? Sobrecarrega o marido. Só que dá o cartão para ela, viu, meu? E a senha. As mulheres vão sair felizes daqui hoje, aí, pastor. Chegar em casa, vou até mostrar. Vai assistir esse vídeo aí hoje do pastor. Hoje tu vai assistir. Só que tem mulher que não tem sabedoria. Gasta demais. Compra demais. E aí o mesmo livro de Provérbios diz para as mulheres: não seja a beleza das mulheres, o frisar dos cabelos ou as joias. Seja a beleza das mulheres a pureza do coração diante de Deus. E aí a mulher que não tem sabedoria gasta demais, compra demais, exige demais. Aí não cumpre com a autoridade, com a missão que Deus deu para ela, porque a missão do homem é proteger, é prover, e a submissão é pegar o dinheiro e fazer ele multiplicar, para que haja abundância, para que o marido não seja envergonhado, não esteja ninguém ligando, cobrando, para que os filhos andem bem vestidos, na linha, os filhos na linha, para serem bons filhos. Eu ia ler Pedro, que acentua ainda mais o poder dado às mulheres, mas eu vou falar para os maridos: amem as vossas esposas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz: se o marido não honrar a esposa, nem a sua oração será ouvida. O marido está orando para melhorar de emprego, o marido está orando para melhorar de vida, não honra a esposa? Deus não, olha o que a Bíblia diz, irmãos, não sou eu não, é a Bíblia. Marido que não honra a esposa, que não é carinhoso, que não elogia, que não trata bem a esposa, quando ele ora, Deus não ouve. Quem é esse mané aí? Sai fora. Não honra a mulher e acha que eu vou te atender? Se liga, jacaré, sai fora. Não vai ouvir. Marido que não trata bem a esposa, esquece, marido, Deus não vai te ouvir. Tá feia a coisa pro lado dos homens hoje. Irmãos, depois a gente sai para bater um papo, jogar uma bolinha para consertar isso aí hoje. Não fiquem chateados comigo não. Como eu disse anteriormente, há casos em que a mulher tem que tomar a frente, é obrigada a tomar a frente. Ele falou de patrões, falou de empregados, servos. Se você trabalha numa empresa e você não honra a empresa que você trabalha, é regra, é regra. Você vive falando mal da sua empresa, vive falando mal do seu patrão pelas costas dos outros. Essa semana eu tive uma reunião na contabilidade, fiquei quase 3 horas com meu amigo, contador. Ficamos mais de 3 horas conversando. E aí nós falávamos que, infelizmente, muitas empresas não progridem. E por não progredirem, os funcionários, os colaboradores não progridem também. Por quê? Porque eles não vestem a camisa. Se vestisse a camisa, se criticasse menos, talvez a empresa crescesse. E mostrando o trabalho honesto e árduo, provavelmente receberiam promoção. Se não receber, a palavra diz que, ainda que não te honrem, Deus vai te honrar em outro lugar. Mas você tem que fazer o que é certo lá onde você trabalha. Honre o lugar onde você trabalha. Não estão te honrando, está insatisfeito? Faça o seguinte: se prepare melhor. Extraia o melhor que você puder daquele lugar, se dedique, aprenda tudo que você puder aprender naquele lugar, faça um bom currículo, procure uma colocação melhor no mercado. Deus vai te ajudar, mas fala mal, agir contra, agir pelas costas, não faça isso, porque é regra divina, tu vai se dar mal.
Aí ele fala com os patrões, com as empresas: não trate mal seus funcionários, cuide bem dos seus funcionários. Você está lá, eles não estão cuidando bem de você, fique tranquilo, Deus vai cuidar, Deus vai se entender com eles. Eu já vi grandes corporações quebrarem, falirem mesmo. Lucros exorbitantes e o salário do funcionário desse tamanho. Não se preocupa, Deus está cuidando. O pouco com Deus é muito. O seu salário pode ser pequeno, mas Deus vai multiplicar se você for justo, se você for honesto. Já estou encerrando, só falta 4 horas. Cada um de nós desempenha um papel. Escute, cada um de nós desempenha um papel importante nesse mundo. Todos nós temos uma missão. Qual é? Agradar a Deus. Enquanto aqui estivermos, faça o melhor, siga as regras divinas, obedeça a Deus, e tudo no final vai dar certo. A minha semana foi complicada, mas eu estou tendo o melhor dia da minha vida agora. Da minha semana, desse ano. Eu posso afirmar para você, o melhor dia que eu estou tendo hoje. Nós tivemos um início de escola bíblica abençoado. Quem estava na escola bíblica, amém ou não? Tivemos um início de escola bíblica abençoado. Estamos tendo um culto maravilhoso, um louvor maravilhoso. Tenho certeza que você já recebeu. Agora guarde essa palavra no teu coração. Nós estamos no mês das mulheres, campanha da família, quinto dia da campanha? Quinto dia da campanha da família. Já estamos quase no fim. Se esforce para ganhar sua família. Às vezes, você só tem que parar de falar mal deles. Para de falar mal da sua família. Tem gente cutucando ali. Para de falar mal deles, começa a orar por eles, começa a abençoar a vida deles. Irmãos, você não sabe o bem que você fará fazendo uma visita para eles, porque você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai com você. Quando você ligar para eles, o Espírito Santo vai estar lá do outro lado da linha com eles, mas você não liga para eles, muitas vezes. Faça isso. Seja um homem, um marido, um pai de bem, uma esposa de bem. Sejam filhos obedientes. Sejam bons funcionários onde você trabalha. Sejam bons patrões, se você é um patrão, um empreendedor. Ou se você quer ser um empreendedor, aprenda primeiro a ser um bom patrão. Ninguém vai ser um bom marido se antes não for um bom filho. Ninguém vai ser uma boa esposa se antes não for uma boa filha. Você primeiro precisa aprender a fazer bem uma coisa, para depois você fazer bem outra. Como é que você vai querer ser patrão se nem empregado você aprendeu a ser? Não vai rolar. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. E você vai ser muito abençoado, eu tenho certeza. Mas diga para Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero deixar os ídolos. O que é ídolo? O que é mais importante do que Deus? O que é mais importante do que Deus na sua vida? Eu olho para a igreja e eu reconheço pessoas que têm coisas na igreja que são mais importantes do que Deus, porque vem na igreja quando dá. Se não tiver nenhum compromisso, aí vem na igreja. Pode até vir 10 vezes na igreja, mas se tiver um compromisso no meio das 10, deixa a igreja para estar no compromisso. Eu aprendi que o meu compromisso maior é com Deus. Ponto. Qualquer outra coisa vem em segundo lugar na minha agenda, não em primeiro. Primeiro lugar na minha agenda é Deus. Segundo lugar, todas as outras coisas. Lógico, a minha família logo em seguida. Pastor, mas você está falando de igreja? Sim, estou falando de igreja. Eu estou falando de devocional diário, de leitura da Bíblia diária. Eu estou falando de ser comprometido com a obra, de servir, de fazer alguma coisa e fazer bem feita. Amém, irmãos? E assim nós vamos viver o milagre. E assim nós vamos ter, se nós obedecermos, se nós fizermos, Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo, renove, mas largue tudo que é prioridade na sua vida e coloque Deus como prioridade.
colocando Deus como prioridade, Ele vai te dirigir a ser um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, um bom empreendedor, um bom tudo que você imaginar ser. Você crê nisso? Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou chamar meu cunhado, minha irmã aqui rapidinho, e aí um dos netos fica lá com a minha mãe.